Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Estamos iniciando aí a nossa aula e nós vamos trabalhar hoje o seguinte tema. Olha só, gente, o tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Simple Present, Negative Sentence. Então, nós vamos trabalhar aí o Simple Present, que é um tempo verbal, tá? Só que na sua forma negativa. O que muda da frase negativa para a afirmativa, né? Qual é a diferença entre elas? Tá certo? É exatamente isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Tá certo? Então, atenção, anotem todas as palavrinhas novas que vocês identificarem, principalmente preste atenção naquele tópico gramatical, que é onde de fato ali a gente trabalha a mudança que ocorre das frases afirmativas para as frases negativas, nesse tempo verbal, que é o the simple present. Tá certo? Vamos para a nossa aula de hoje, então, que vai tratar do simple present na sua forma negativa. Olha só. Vamos iniciar então com uma perguntinha. What did happen to Solomon? O que aconteceu com o nosso personagem ali, né, o Solomon? Aí nós temos a letra A. His cell phone ran out. O seu telefone, né, o seu celular, a sua bateria, o seu celular descarregou. Letra B. He forgot his cell phone. Ele esqueceu o seu telefone. Olha a imagem, né, a bateria ali acabada. Acho que a resposta é bem óbvia, né? Vamos ver então, confirmar a resposta. His cell phone ran out. O seu celular, o seu telefone, a sua bateria acabou. A expressão ran out quer dizer quando acaba a bateria do celular, por exemplo. A bateria acabou, ran out, tá? His cell phone ran out. Ou seja, seu telefone descarregou. Obviamente, quando eu falo o the cell phone, eu estou falando da bateria dele, né? Não necessariamente, o celular não descarrega, é a bateria dele que descarrega. Mas aí o contexto deixa bem claro do que eu estou falando. Outra perguntinha cuja resposta eu vou mostrar na sequência. Where is he going? Onde ele está indo? Where is he going? Onde ele está indo? Letra A. He's going to the soccer class. Ele está indo para a aula de futebol, né? Para a escolinha. Letra B. Let it be. He's going to school. Ele está indo para a escola. Qual das duas alternativas ali, né? Tendo em vista ali a imagem, que vocês acham que é a resposta correta? He's going to the soccer class or he's going to school? Ou ele está indo para a escola? Vamos ver a resposta? He's going to school. Ele está indo para a escola, tá? Então, a resposta aí. Outra perguntinha para finalizar essa parte. How is he? Como ele está? Como ele está? Olha a imagem dele. Bom, acabou a bateria. Feliz é que ele não está, né? Letra A. He looks amazed. Ele está tranquilo, né? Está feliz. Ou letra B, he looks upset. Ele parece zangado, né? Então, na letra A, he looks amazed, quer dizer, ele parece, né? Parece que ele está assim, né? Nesse caso, amazed quer dizer feliz, tranquilo, está divertido, não tem problema nenhum. E na letra B, letter B, nós temos he looks upset. Ele parece zangado, né? É bravo. Vamos ver a resposta? Bom, acabou a bateria, né? Normalmente se fica zangado. Então, he looks upset. A palavrinha upset, que significa zangado, bravo, tá? Então, é uma palavrinha aí que vocês podem incrementar e colocar no novo vocabulário de vocês, ok? Então, agora nós vamos trabalhar e mostrar para vocês understand the story, que a gente vai entender ali pelas imagens, pelas frases que vocês já analisaram aí, qual é a resposta correta. Nós vamos agora entender qual é a história ali por trás dessas imagens e aquelas perguntas. Olha só. Understand the story, entendendo, compreendendo a história, tá? Compreendendo a história. Essa palavrinha story, story, ela difere de history. History é história no sentido da matéria mesmo, né? Do materialismo, né? Acumulado pela história, né? Aquela matéria, história, e story seria, então, esse tipo de história, de historinha mesmo, tá? Solomon was going to school, está correto. Ele estava indo para a escola. Solomon was going to school. Ele estava indo para a escola. Na outra, Solomon's, olha o S ali depois do apóstrofo, indicando que essa posse, né, indica posse. Então, Solomon's cell phone ran out. O telefone, né, do Solomon descarregou. Aí é o outro tópico. Solomon was angry. Né? O Solomon estava bravo, angry, está zangado, muito bravo. E depois, Solomon's having a terrible day. Solomon está tendo um dia terrível.
tá certo? A bateria dele descarregou. Bem, gente, então nós vimos aí, né, essa partezinha do Solomon, né, o que aconteceu com ele, né, ele descarregou a bateria do celular, ele ficou bravo e tudo mais. Agora a gente vai ver algum vocabulário, algumas palavras aí sobre problemas diários, everyday problems. Também preste atenção na pronúncia, tá? Anotem se for palavra desconhecida e na sequência a gente volta aí com o andamento da aula. Acompanhe. Drop the cup, derrubar xícara de café. Miss the bus, perder o ônibus. Batteries run out, baterias descarregadas. Lose money, perder dinheiro. Forget the cell phone, esquecer o celular. Então, gente, nosso vídeo, né, trouxe algumas palavrinhas novas ali, né, um vocabulário novo, né, lembrando que são palavras aí que vocês podem anotar, né, ele vai fazer parte a partir de agora do vocabulário de vocês, tá? Anotem as palavrinhas novas. Eu reitero, né, sempre os meus alunos que não se aprende um outro idioma sem vocabulário, sem aprender, conhecer palavras, tá? Então, todo o acréscimo de palavras é sempre importante. Outra dica, é sempre bom compreender essas palavras, analisar essas palavras dentro de um contexto, dentro de frases, dentro de um texto mesmo, tá? Porque aí você vai perceber a relação que essa palavra tem com as outras. Isso vai abrindo cada vez mais aí, né, o seu aprendizado, vai facilitando o seu aprendizado, tá certo? Aprender palavras o tempo todo soltas não ajuda muito, né? Você vai aprender palavras, mas não vai saber como utilizar. Então a dica é que vocês aprendam sempre em contexto. Obviamente, quando nós falamos aí interjeições, por exemplo, palavras, saudações, essas palavras que são de fato soltas, então são tipos de vocabulário que a gente ensina sempre separado, né? Fora de contexto, é possível e sem problema nenhum. Mas quando se trata de outras palavras, verbos, por exemplo, é importante que vocês sempre vejam, analisem dentro de um contexto. Viu uma palavrinha nova hoje? Tente praticar em casa, colocando essa palavra dentro de uma frase. Se precisar, utilize o dicionário. Os primeiros passos são sempre os mais difíceis. Depois a coisa desanda, tá certo? Então, dica dada. Vamos ver agora o que aconteceu, o que foi falado nesse vídeo. Então, practicing vocabulary. Praticando aí, né, o vocabulário, aquele vocabulário que nós acabamos de ver. Então, nós temos, let's talk about terrible day. Vamos falar sobre um dia terrível. Terrible quer dizer um dia terrível. É uma palavra cognata aí, tá? Let's talk about terrible day. Vamos falar sobre um dia terrível, sobre dias terríveis, né? Terrible days seria o plural. Aí nós temos ali, lose the cell phone, perder o celular. A palavrinha lose significa perder, the cell phone. Cell phone, então, é telefone celular. Só phone, então, obviamente, né, nós sabemos que significa telefone. Cell phone, eu estou me referindo ao aparelho celular. Drop a cup of coffee on somebody. Derrubar, né, café, né, uma xícara. Cup quer dizer um copo de café, né, em alguém. Somebody quer dizer em alguém. Então, drop a cup of coffee on somebody. Derrubar um copo de café em alguém. Certo? Palavrinhas novas, né, um vocabulário novo aí para vocês. Nós vimos cell phone, nós vimos somebody, que significa alguém, né, somebody. A palavrinha drop é deixar cair, derrubar, tá? É um verbo, significa derrubar, deixar cair, drop, tá? Então, palavrinhas novas, né? Terrible day também é uma palavrinha nova aí que nós vimos na nossa aula. Agora eu vou mostrar para vocês um short dialogue, tá? Eu vou mostrar esse short dialogue primeiro, ele na íntegra. Depois a gente vai pausando e vai comentando ele, tá certo? Então, vamos assistir o nosso um short dialogue, depois a gente trabalha ele com um pouquinho mais de calma. Why are you so sad? It has been a terrible day for me so far, Vicky. Oh my goodness, what did happen to you? It is unbelievable. First things first. I woke up so late and I couldn't have any breakfast. Was that all? No! My mobile phone's battery just ran out and then I lost it somewhere in the bus. Geez, it sounds terrible. What are you going to say to your parents? Don't tell me about it. They are going to be mad.
Então, gente, nós vimos aí no nosso Short Dialogue algumas palavrinhas novas e agora a gente vai comentar com um pouquinho mais de calma. Depois a gente volta a explorar mais esse texto. Olha só. Why are you so sad? It has A primeira perguntinha ali, que eu vou mostrar para vocês agora, né, ele pergunta o seguinte. Aí já está a segunda parte aí do nosso personagem. O que é falado nessa primeira parte? Why are you so sad? Por que você está tão triste? A palavrinha sad é um adjetivo, significa triste. Por que você está tão triste? Na sequência. It has been a terrible day for me so far, Vicky. A Vicky, então, é o nome próprio, o nome da menina ali, né? Da mocinha. It has been a terrible day for me so far, Vicky. Tem sido um dia terrível para mim, Vicky. Aí a Vicky responde, oh my goodness, what did happen to you? O que aconteceu aí com você? O que aconteceu com você? Lembrando que a palavrinha goodness quer dizer, oh my God, nós dificilmente falamos em língua inglesa, isso é uma questão importante. A gente vê nos filmes, por exemplo, quando há uma interjeição, os personagens falam, oh my God, significa, né, obviamente, oh meu Deus, mas na prática a gente pouco utiliza essa palavra, tá? Por questões religiosas. Então, não tem aquela máxima de que não se coloca o nome de Deus em vão? Então, no inglês, assim, comum, eles não falam, oh my God, para nada, praticamente nada, a não ser que seja uma coisa terrível mesmo. Então, eles vão falar algo goodness, or G, como nós vamos ver na sequência da aula, para indicar, então, esse tipo de surpresa. Então, goodness quer dizer, oh meu Deus, né? Só que na língua inglesa não utilizam, então, evitam utilizar a palavra oh my God, justamente por essa questão da religião, tá certo? Para não colocar o nome de Deus em vão, então eles falam goodness, que é a mesma coisa que, oh meu Deus, né? Que é aquela palavrinha de surpresa, tá certo? Então, goodness or God são, na verdade, palavras sinônimas dentro desse contexto, tá certo? Então, oh my God, a gente vai utilizar numa situação muito séria, mas muito séria mesmo, por exemplo, uma tragédia, tá? Então, daí ela fala, what did happen to you? O que aconteceu com você? Na sequência. It's unbelievable. É inacreditável. First things first. Essa expressão, first things first, quer dizer, primeiro aquilo que, do início, né? Vamos começar do início, aquilo que é primordial. First thing first. Vamos falar aquilo que é mais importante. I woke up so late. Eu acordei muito tarde. And I couldn't have any breakfast. Eu não pude tomar café. Tá? Então, eu acordei muito tarde, não pude tomar café. O que aconteceu na sequência? Ele continua falando ali no nosso vídeo. Aí ela fala, Vicky, was that all? Isso foi tudo? Was that all? Isso foi tudo? Quer dizer, só acordou tarde e não tomou café? Aí ele responde, no, my mobile phone battery just ran out and then I lost it somewhere in the bus. Não, meu telefone celular, a bateria dele acabou e eu perdi ele, né, em algum lugar no ônibus. Daí, na sequência, a nossa personagem, né, a Vicky, vai falar o seguinte. Diz, olha, outra expressão para oh my godness. Diz, quer dizer, meu Deus, it sounds terrible. Parece terrível. What are you going to say to your parents? O que você vai dizer para os seus pais? Aí ele responde. Don't tell me about it. Não me fale sobre isso. They are going to be mad. Eles vão ficar loucos. Tá certo? Então, o nosso vídeo aí trouxe várias palavrinhas novas que nós vamos ver agora aí com um pouquinho mais de calma. Understand the story. Entendendo, então, a história. A terrible day significa um dia horrível. My godness, minha nossa, meu Deus. First thing first significa primeiro de tudo, antes de mais nada. Breakfast significa café da manhã. I lost somewhere, eu perdi em algum lugar. Parents significa pais. Mad significa furioso ou furiosa, né? Muito bravo. Agora vamos para o nosso ponto de gramática da nossa aula de hoje. Grammar, simple present, negative form. Então, quando transformar as frases afirmativas do simple present em negativo, nós fazemos o seguinte.
Para formar uma oração negativa no simple present, usa-se do not, or, né, ou don't, que é a forma abreviada de do not. Para os pronomes pessoais, I, you, we, you, they, e does not ou doesn't, para a terceira pessoa do singular he, she e it. Tá certo? Então, em suma, gente, nós temos que lembrar que o pronome, que a forma negativa é escrita por do not or don't, quando o sujeito for I, you, we, né, you duas vezes, porque é singular e plural, e they, e does not, quando nós tivermos um sujeito de terceira pessoa do singular, que é sempre he, she, it. Olha só, vou mostrar para vocês agora. Practicing grammar. Complete com do com don't or doesn't. She, aqui, gente, eu vou colocar doesn't, tá? Pode ser does not, tá? Pode ser does not or doesn't. A forma abreviada or doesn't, que é a forma abreviada, né? Ou does not. She does not speak French. Ela não fala francês. Então, vou utilizar o doesn't com he, she e it. Ou qualquer outra palavra equivalente, desde que seja terceira pessoa do singular. E para todas as outras, eu vou utilizar don't, como é o caso aqui, ó. They don't live in Rio. Eles não moram no Rio, tá certo? Ó, não é he, she, nem it, então eu vou utilizar o don't. Na letra C, we. Pode ser também don't or do not. We do not or don't drop your cell phone everywhere. Não derrube, não deixe, nós não derrubamos nosso celular, não deixamos nosso celular em qualquer lugar. Em lugar nenhum, né, nesse caso. Então, olha só, nós utilizamos do not para qualquer tipo de sujeito e doesn't quando for terceira pessoa do singular he, she e it. Tá certo? Então, don't eu utilizo para todos os tipos de sujeito e o doesn't eu vou utilizar para he, she e it. Tá certo? E é exatamente isso que nós vamos colocar em prática agora na nossa DLE. Então, gente, lembrando que nós vamos utilizar o doesn't para he, she e it, quando o sujeito for he, she e it, e é exatamente o que nós vamos fazer. Olha só, preencha as lacunas com don't or doesn't. Então, lembrando que doesn't vai ser utilizado sempre com terceira pessoa do singular. He, she e it. Ou palavrinha semelhante, né? Na questão 2. Use o don't or doesn't para completar as frases a seguir. Mesma situação, tá? Vocês vão olhar o sujeito, né? E ver qual das duas palavrinhas eu devo utilizar. O don't or doesn't. E na sequência, então, nós voltaremos então com a nossa correção.
Então, gente, vamos agora para a correção da nossa DLI, né? Eu reitero que é importante que vocês coloquem as respostas ali, tá? A gente precisa desse feedback aí para saber como é que está o andamento aí da aula, tá certo? Então, botem as respostas ali. Bem, na nossa primeira questão, que eu vou mostrar para vocês agora, uma vez mais, estava sendo pedido, né, para vocês preencherem, então, as lacunas com o don't or doesn't. Lembrando que essa palavrinha aqui, gente, quer dizer não, e essa aqui também significa não. Né? A diferença é que essa aqui eu utilizo com terceira pessoa do singular, enquanto que don't eu utilizo para todos os outros tipos de sujeito. Só que essa palavrinha pode ser também do not, tá? A forma não abreviada. Eu posso utilizar qualquer uma das duas, não existe uma regra que defina quando utilizar uma ou outra. E o doesn't é a abreviação de does not, tá certo? Qualquer uma das duas opções, então, está correto. Pode ser do not or don't, or does not or doesn't. Bem, na letra A, então, nós temos o plural, nós, ó, we, não é terceira pessoa do singular, não é he, she, nem it, não é ele ou ela. Work very hard, nós trabalhamos muito, né? Nós trabalhamos pesado, trabalhamos muito. Então, nesse caso, nós só podemos colocar o do not or don't, porque o sujeito não é terceira pessoa do singular, tá certo? Então, fica, nós não trabalhamos muito pesado. Na letra B, eu já tenho terceira pessoa do singular, o he, né? Então, he só pode ser... Eu vou colocar a forma não abreviada, tá, gente? Does not, mas pode ser doesn't or does not. Olha só, ele não faz as mesmas coisas todo ano. Então, repare que eu utilizei o does not porque o sujeito, então, é terceira pessoa do singular. Na letra C... They não é terceira pessoa do singular, aliás, é terceira pessoa, mas do plural. Então, tá a frase afirmativa da seguinte forma. They, my phone number. Então, eu vou utilizar, então, a expressão, né, prestando atenção no sujeito, vou utilizar do not, tá certo? Porque não é terceira pessoa do singular. Na letra D, my friend é equivalente a ele, tá, gente? É equivalente a ele, que em inglês significa, né, a tradução é he. Então, portanto, é terceira pessoa do singular. É uma palavra que está substituindo terceira pessoa do singular. Né? O pronome de terceira pessoa do singular é uma palavra equivalente. Então, a regra continua valendo. Eu devo utilizar does not. Na letra E, nós temos Solomon. Então, é equivalente a ele, que em inglês é he. Portanto, does not or doesn't, tá certo? Vou mostrar agora a resposta para vocês, só para confirmar ali, tá? Olha só, então, nós na letra A vai ficar don't, depois doesn't, doesn't, tá certo? E aí o comentário, né, que eu vou mostrar para vocês agora, olha só, letras A e C são sujeitos de terceira pessoa do singular. Nas letras B, D e E são sujeitos de terceira pessoa do singular. E, portanto, deve-se usar o doesn't, tá certo? Então, toda vez que o sujeito for he, she e it, eu devo utilizar doesn't or does not e nunca don't, tá certo? Vamos para a questão 2? Na questão 2, mesmo tipo, né? Ele segue o mesmo padrão. Use don't or doesn't para completar as frases a seguir. Então, eu tenho letra A, nós temos então sujeito de terceira pessoa do singular, portanto, eu devo utilizar does not, tá? Or doesn't. Então, she does not or doesn't play soccer anymore. Ela não joga mais futebol. O they significa eles, é terceira pessoa, só que do plural. Então, a regra não vale, deve ser colocado mesmo o don't or does, aliás, do not or don't. Letra E, eu tenho então o he, terceira pessoa do singular, eu devo utilizar então o does not, tá? Or doesn't. Então, he does not or he doesn't like banana pie. Ele não gosta de torta de banana. Letra D, Beth and Danny, né? As duas personagens, então é plural, já temos mais de um, então já deve ser don't. Plural é tudo don't. Então, Beth and Danny don't play harmonica. Né? Harmônica é um instrumento musical, tá? E por último, letra E. Leninha
terceira pessoa do singular, é equivalente a ela, né? Que em língua inglesa será she. Então, Leninha does not, or does not work with me anymore. Então, Leninha não trabalha comigo mais. Ok, gente? Ficou claro? Vou mostrar a resposta agora para vocês, só para confirmar. Então, o gabarito está ali. A resposta doesn't, or does not. B, don't, or doesn't. Aliás, don't, or do not. Na letra C, eu tenho doesn't, ou então does not. Na letra D, don't, ou poderia ser também a forma não abreviada do not. E por último, letra E, doesn't, ou poderia ser também does not. Tá certo, gente? Então, ficou bastante claro aí quando se utiliza um e outro. Qual é a grande diferença entre palavras, a forma afirmativa e negativa do simple present? Basicamente, a diferença se dá pela presença do not. Do not or does not, tá certo? Acrescentei essas duas palavrinhas, tomando cuidado ali. Se for terceira pessoa do singular, o sujeito, eu devo utilizar então o doesn't or does not. Para todos os outros sujeitos, eu devo utilizar don't or do not. Professor, o que é um sujeito? Não lembro o que é um sujeito? Bem, sujeito são todas aquelas palavras de quem eu estou falando ou daquilo que eu estou falando dentro daquele contexto. De quem eu estou falando dentro dessa frase? Essa pessoa que estou me referindo é o sujeito, é de quem eu estou falando, tá certo? Então, o sujeito é sempre de quem eu estou falando ou daquilo que eu estou falando dentro daquele contexto. Se esse sujeito for terceira pessoa do singular, ou uma palavra equivalente, pode ser he, she e it, ou então a palavrinha que está ali no lugar desses pronomes, é uma palavra equivalente. Eu devo utilizar o doesn't. Se for qualquer outro tipo de sujeito, eu vou utilizar do not or don't. Tá certo, gente? Agora coloque em prática aquilo que vocês aprenderam na nossa aula e a gente se vê aí nas nossas próximas aulas. Tá certo, gente? Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.